Ouçamos a instrução da palavra de Deus. Esse momento em que reservamos para a mensagem da palavra de Deus que fala aos nossos corações, queremos rogar também a iluminação do Santo Espírito para a compreensão da palavra de Deus, da forma como ela nos é revelada por meio das Sagradas Escrituras e por meio da explicação desta mesma palavra. Queremos convidar o presbítero Ivanilson que ore conosco. Oração por iluminação. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento em que exaltado deste mundo, para estarmos ouvindo mais um pouco da tua palavra, dos teus ensinamentos, sabendo que o Senhor que já falaste, o coração do teu servo, queremos te pedir, ó Deus, que ele venha a ser um canal de bênção, canal, Senhor, da tua mensagem para o nosso coração. Por isso nós te oramos, te pedimos que continue a missão do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Tema da nossa mensagem: vida abundante, favor imerecido. Diz-nos a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Queridos, você certamente antes de se aprontar ou aprontando-se para vir para a igreja, se colocou diante de um espelho. E ao olhar no espelho, deteve-se um tempo para pentear o cabelo. Eu, no meu caso, particularmente falando, eu não fico mais de 10 segundos diante do espelho, né? É pentear o cabelo, estou arrumadinho e não gosto de reparar nos cabelos brancos, nas rugas que estão já acontecendo, mas as mulheres e as mocinhas fazem diferente, né? Quer fixar com detalhe a roupa que está vestindo, a forma como o cabelo está sendo penteado, né? E interessante que, para qualquer homem, né? Passou, se olhou no espelho e esqueceu da imagem. A mulher não. A mulher, ela vê se está do jeito, se está bonita, se vai ser admirada pelo seu vestido, pelo seu modo de se vestir. Naturalmente, e em qualquer ambiente social, a mulher cerca-se desse cuidado com a aparência. O texto que nós estamos lendo nos coloca diante de um espelho moral, nos coloca diante de um espelho espiritual.
e que certamente nos chamará para uma autoanálise. A Igreja Presbiteriana de Lages tem o costume de manter a Bíblia aberta exatamente porque a instrução da palavra nos trará lições muito importantes. E recomendamos que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós estaremos tratando do que significa essa autoanálise. Alguns tempos atrás, alguns domingos atrás, nós já estamos falando sobre essa ideia de nos autoanalisarmos, né? Então as pregações elas estão seguindo sempre nessa ordem de autoavaliação. Hoje nós somos colocados diante de um espelho moral, um espelho espiritual. O texto nos chama para a realidade de quem nós éramos. E diante desse espelho moral, a definição de quem estamos sendo, do que estamos vivendo, o modo como nos vemos nos espelhos, definem o nosso estado espiritual. Paulo, ao se dirigir para a igreja dos Efésios, ele começa com um argumento dizendo: olha, ele vos deu vida. A primeira declaração do apóstolo Paulo de uma vida da igreja em companhia reunida em nome de Deus é a declaração de que está se reunindo como corpo de Jesus Cristo e pertencendo a esse corpo místico é um organismo vivo e atuante. Ele vos deu vida. Essa é a primeira declaração que nos chama a atenção, porque quando recebemos a vida em Jesus, recebemos essa vida abundante, uma vida que salta da realidade comum dos seres humanos e altera o nosso senso de lidar com as coisas, com as realidades da vida. Falávamos hoje na classe do discipulado que muitas vezes as intempéries da vida nos faz olhar de maneira distorcida o modo como Deus age. Isso nos faz olhar o modo como Deus nos salvou em Cristo, nos faz olhar para a vida de maneira diferente. Mas Ele nos deu vida, e porque essa vida nos chegou de maneira propícia e em tempo favorável, porque a realidade em que nós nos encontrávamos é que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, espiritualmente mortos. E a prática de um morto nos delitos e pecados é a prática de atitude que não convergem para a vontade de Deus. A primeira coisa que nós entendemos que Paulo está dizendo é dizendo: olha, a conduta de vocês é uma conduta que determina a condição em que vocês estão vivendo. Se de mortos espiritualmente, mostra algumas ações que identificam o seu estado de vida. E se receberam vida em Cristo, também essa forma de vida irá identificar pelas obras que vocês efetuam. Então, morto espiritualmente não significa uma pessoa que morreu, né? E encerrou a sua vida com todos os seus afazeres. No plano espiritual, um morto espiritual, Paulo tem o cuidado de explicar que esse morto espiritual é uma pessoa que vai se definir por algumas ações que ele toma. E essas ações, elas sofrem consequências ou então interferências de 3 modos importantes daqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. A primeira coisa que Paulo identifica no versículo 2 é: aqueles que andam sobre o curso deste mundo. Ou seja, a primeira coisa que identifica o homem morto nos seus delitos e pecados é a pressão do mundo. O mundo exerce uma pressão sobre todo e qualquer indivíduo para que a gente se enquadre dentro do seu sistema
esteja rotulado para fazer aquilo que o mundo sistematizou como correto, e hoje a época em que estamos vivendo, sobre esse politicamente correto, nossos pensamentos e palavras estão sendo vigiados. O mundo nos coloca e nos enquadra no lugar em que ele deseja que nós sejamos formatados. E dessa forma nós vemos aí o texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o pedido de Paulo, um pedido encarecido do apóstolo Paulo para que a igreja possa se reunir de maneira consciente e oferecer um culto racional, que não seja no molde, que não se enquadre nos moldes do mundo, na formatação do mundo. Então, quem identifica um ser humano morto nos seus delitos e pecados, ele está de acordo com os moldes, com os rudimentos, com a exigência do mundo para viver. A outra coisa que nós encontramos no texto é que também tem a atuação do diabo, do inimigo, que exerceu o direito, a partir da queda do homem, nos filhos da desobediência e filhos da ira, pecando, e ao pecar, declarando-se livre de Deus, por isso desobedecem. Então nós temos aí o príncipe da potestade do ar, indicando a atuação maligna do inimigo e sedutor das almas. Este, por ocasião do pecado do homem, fez com que o homem, ao declarar-se livre de Deus, caísse na armadilha e escravidão que ele mesmo providenciou. E a tentativa do diabo para seduzir Eva foi: vocês serão iguais a Deus. O homem que desfrutava de liberdade com Deus todos os dias à tarde, em conversa íntima com Deus, agora se torna escravo do pecado, e o diabo os escraviza. Aqueles que tinham o prazer de serem filhos de Deus no Éden, no jardim que Deus criou, agora passa para viver na dureza do mundo, nas agruras da vida, conhecida pela consequência do seu pecado, e não somente pela sua decisão, mas torna-se escravo do diabo, e ele determina as suas ações. Mas nós encontramos um outro problema, que está no versículo 3, que uma pessoa que está vivendo segundo os rudimentos do mundo, identificado como alguém que está morto nos seus delitos e pecados, ele é inclinado a fazer as coisas da carne. E esse texto é fantástico, porque nos chama para o senso de autoavaliação. E fazer as obras da carne aqui, queridos, é algo que nos tira muitas vezes do rudimento do mundo, de não estarmos enquadrados naquilo que o mundo exige, de muitas vezes não estarmos suscetíveis à oferenda de Satanás para as nossas atitudes, mas continuamos pecando por satisfazer aquilo que agrada a nós, agrada a nossa carne. Então você tem 3 possibilidades de ser identificado como alguém que está morto espiritualmente: sofre influência do mundo, sofre influência de Satanás e alimenta os desejos da carne. Essa terceira é a terceira coisa que muitas vezes nós queremos escambar e tirar da nossa responsabilidade, porque os nossos pecados, muitas vezes, queridos, são jogados como culpa do inimigo. O inimigo é culpado. Hoje estávamos falando na classe de discipulados que, se o inimigo é realmente culpado de todas as nossas atitudes, por que nós fomos punidos? Por que nós somos punidos? Deus é um Deus injusto por nos punir? Ele puniu Adão, puniu Eva, e puniu o representante do inimigo na personalidade da serpente. Então, do que nós queixamos? O alimento da carne, que muitas vezes satisfaz aquilo que o nosso coração deseja, nos deixa assim, com o sentimento de alguém que desfruta de uma vida na sua plenitude, declara liberdade, e liberdade para fazer o que quer,
quando na verdade deveria se entender como escravo, escravo das suas decisões, escravo das suas ações, preso a vícios. E apesar da liberdade de consumir o que quer, de fazer o que quer, você não consegue se livrar desses vícios. Enquanto você se declara livre, na verdade você é um escravo, morto espiritualmente. Então o que é um morto espiritual? O morto espiritual se define por uma pessoa que não se interessa pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus. Esse é o estado que nós nos encontrávamos. Paulo tem o cuidado de dizer que a figura da igreja, a existência da igreja, não é uma existência que foi tirada por pessoas privilegiadas, não. Por pessoas que mereciam estarem assentadas no banco da igreja, muitas vezes tendo o conforto do ar-condicionado, cantando hinos, belos louvores, orando ao Senhor e manifestar a sua alegria diante de Deus, e muitas vezes achando que merece estar no banco, assentados no banco porque eu mereço. Muito pelo contrário, o que Paulo está ensinando é que nós fomos tirados do meio dos pecadores, e a nossa condição era igual àqueles que vivem como filhos da ira, filhos da desobediência. Costumo sempre dizer que nós, como pecadores, somos nivelados por baixo, e diante dos olhos de Deus, somos nivelados por baixo. Paulo afeta a igreja dizendo: esta era a vossa condição. Vocês foram tirados do meio de pecado, e a condição de vocês era de mortos espiritualmente, quando as ações de vocês definiam o desejo do mundo sobre suas atitudes, o desejo do inimigo sobre suas ações, e o desejo da carne sobre suas ações. Todos nós fomos encontrados assim, irmãos. Não havia em nós nada que pudesse chamar a atenção de Deus, a fim de que pudéssemos nos perceber como merecedores da atenção de Deus. E é nesse ato que entra o fator da misericórdia, da revelação do amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele tem o cuidado de progredir o pensamento, e no versículo 4 ele coloca aí uma condição mais, sabe, a condição de vocês era assim, vocês se definiam como uma pessoa morta espiritualmente, agindo de acordo com os rudimentos do mundo, com as exigências do mundo, agindo de acordo com a vontade de Satanás sobre vocês, e agindo de acordo com o desejo da vossa carne. Isso identificava os seus estados, e vocês estavam mortos quando praticavam esses atos, espiritualmente. Agora, o versículo 4 diz: olha, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós, e aí repetindo novamente, a primeira declaração, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E a declaração que muitos gostamos, nesse texto marcado, pela graça sois salvos. Esse texto é fantástico porque nos chama para nos colocarmos diante de um espelho moral, que define nas nossas ações e no nosso senso de autoavaliação, se somos mortos espiritualmente, ou estamos consagrando nossa vida a Deus, ou vivemos, ou temos vida abundante, recebemos vida de Deus, para sermos inseridos no corpo de Jesus Cristo. E às vezes nós não conseguimos entender e colocamos as palavras misericórdias e graças que nós encontramos no texto como sinônimas. Não são sinônimas.
Você sabe o que significa misericórdia? Hoje estávamos falando lá na classe de discipulado. Eu sempre cito a classe de discipulado porque tem sido um prazer meu de estar me envolvendo com as pessoas e falando sobre a doutrina da igreja. Mas hoje estávamos falando sobre misericórdia. O que significa misericórdia? É Deus voltando a sua atenção para pessoas dependentes, para as pessoas em estado de miséria. É Deus voltando sua atenção, voltando seus cuidados para as pessoas que estão em situação deplorável. E misericórdia então significa no ato de Deus em Ele não nos dar o que nós merecemos. Ou seja, aquele ditado que nós encontramos no nosso ditado popular de século 21, chutar um cão morto, porque nós estávamos nessa condição, miseráveis, mortos nos nossos delitos e pecados, e quando Deus nos olhou, Ele não nos olhou como um olhar exigente, de um Deus intransigente, mas olhou com amor, e com justiça poderia nos retribuir com toda a sua ira, e Ele não fez. Isso se chama misericórdia. Isso é misericórdia. Em Deus não nos dar o que nós merecíamos por justa retribuição. Mas o Senhor Jesus também, o apóstolo Paulo está citando o termo graça, que ao contrário do que as pessoas pensam, não são sinônimas, não é uma palavra sinônima de misericórdia, e é exatamente o contrário. Graça significa o ato de Deus nos dar aquilo que nós não merecemos, enquanto a misericórdia é o ato da bondade de Deus em não nos conceder o que por justa retribuição merecíamos. O ato de graça é Deus nos concedendo aquilo que nós não merecemos. Por isso, o termo graça significa favor imerecido. E esses dois termos, apesar de parecerem análogos entre si, nos chama a atenção para a essência do ser de Deus. Um Deus que é rico em amor, identificado no versículo 4, dizendo: Deus que é rico em misericórdia, que volta a sua atenção para os miseráveis, olhando sua condição, e por justa retribuição, podendo manifestar a sua ira, não nos dá em retribuição aquilo que por justa razão merecíamos. E tudo isso motivado pelo seu grande amor com que nos amou. Como Deus te olha? Como você foi contemplado? O que faz um Deus tão grandioso olhar-nos e vendo mortos em nos vendo mortos em nossos delitos e pecados, resolver nos vivificar em Cristo? Como você consegue explicar isso, se não for um ato de amor, um ato de abnegação, um ato de auto-renúncia, em oferecer-se a si mesmo, para a restituição da vida que eu perdi? O apóstolo Paulo, no versículo 5, ele retrata a visão de quem éramos e do que nos tornamos. Queridos, o versículo 5, ele nos chama a atenção para que você se lembre de onde você veio, para que você se lembre do seu estado de pecado, e isso te cause constrangimento. Você não deseje voltar à vida pecaminosa, à prática pecaminosa, porque a partir do momento que Deus te deu vida em Cristo, você é nova criatura, você é nova criação. E isso é o que significa, já adiantando no texto, o que está escrito no versículo 10, somos feitura, e a ideia de feitura aqui é uma ideia de regeneração, ou seja, daquilo que está deteriorado, daquilo que está acabado, daquilo que praticamente está terminado como algo que
cessou a sua função. É a obra de regeneração e fazer uma nova criatura de algo que não existia mais. Isso é feitura em Cristo. O termo que Paulo utiliza para ser feitura é o mesmo que chama a ideia de nova criação, nova criatura. E aí nós encontramos o versículo 5, o apóstolo colocando-nos diante da dura realidade de quem éramos. Nós fomos tirados dentre os pecadores, queridos. Nós não tínhamos nada que pudesse merecer a atenção de Deus e voltar-se para nós. Ele só fez isso por amor, porque por justa retribuição merecíamos a descarga da sua ira, por pecarmos, por vivermos sim, muitas vezes moldados pelas exigências do mundo, muitas vezes moldados pela insistência e oferendas de Satanás, e muitas vezes alimentando os desejos profanos de nossa carne. Foi assim que Deus nos encontrou. Ele não nos encontrou em situação favorável. O modo como nos olhamos no espelho e em situação de extremo pecado não nos agrada a visão, assim como não agradou a Deus ver-nos em estado deplorável. Assim como não te agrada diante do espelho ver algo que não te satisfaz na sua imagem, não foi agradável diante de Deus o que Ele viu em nós. Por isso Ele providenciou a Cristo. Por isso Cristo é um instrumento de morte para nos dar vida. Aquele que foi e que está descrito no Evangelho de João, como foi lido aqui. Por amor, e tão somente por amor, Ele faz o caminho da cruz, e para morrer em nosso lugar, e nos dar vida, termos salvação, diante dos espelhos da vida, que indicam nossa condição moral, e que estabelece nas nossas atitudes de cunho moral, nosso estado espiritual. Muitas vezes, até mesmo como salvos redimidos, não veremos aquilo que nos agrada. E se não nos agrada, certamente não agrada a Deus. Esse choque de realidade é colocado para a igreja diante de uma expectativa que a igreja deve nutrir, de que a salvação não aconteceu por minha iniciativa e por minha vontade. Ele vos deu vida, não uma atitude minha, mas uma atitude de Deus. Todas as vezes que pregamos isso, as pessoas dizem: pastor, mas e a minha vontade, mas e o meu desejo? O texto diz: Ele nos deu vida, não foi você. Eu não tenho como brigar com o texto, eu não tenho como brigar com essa realidade. Ele vos deu vida. Onde fica a sua vontade? Até que Deus te dê vida, para que o seu coração se sinta agradecido, você corra para os seus braços, para o abrigo que Ele oferece. Seu estado é de morto espiritualmente. E agora, o que Paulo está mostrando como algo de desvalorização daqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, agora Paulo aponta para uma realidade nova daqueles que são salvos em Cristo, daqueles que receberam vida. E é desse modo que Paulo agora desenvolve: você é salvo em Jesus, você recebeu vida abundante em Jesus por meio da sua misericórdia, da misericórdia de Deus, e por meio da manifestação da sua graça em Cristo. Você saiu agora do modo em que você estava morto e Cristo te ressuscitou,
para te fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, dando-nos sim um lugar de destaque. Enquanto estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, em estado deplorável e miserável, onde Deus nos olha e volta a sua atenção nos cuidando, agora nos alça a uma condição de que espiritualmente participamos do reino de Deus e estamos sim reinando com Cristo, participantes de toda a herança. Queridos, olhar-nos no espelho como redimido e salvo pela graça, nos faz olhar com temor para a palavra de Deus e com alegria e satisfação, mas também no senso de humildade, de que Ele e não nós nos colocou na posição de destaque. Ele nos tirou do momento de morte, de inércia, de atitude que nos definiam como servos de Satanás, e nos colocou no lugar de destaque, inserindo-nos no corpo de Cristo, na sua igreja, para vivermos as alegrias e as aventuras de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu e que Ele conquistou por nós. Ele nos deu vida, juntamente com Ele, ao ressuscitar-nos, dá-nos a alegria de nos colocar em lugar de destaque, juntamente com Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, novamente favorecidos. Paulo faz questão de destacar, favorecidos. Em bondade, novamente, destaque da misericórdia para conosco, e Cristo é o elo da nossa reconciliação com Deus, em Cristo Jesus. Paulo encerra então o seu ensino doutrinário dizendo: como igreja, vocês precisam entender que foram tirados do lugar de insignificância e colocados no lugar de destaque, para com Cristo reinar. Ainda que, queridos, no nosso senso material nos vejamos diante das agruras, participando com todas as outras pessoas das dificuldades como nós enfrentamos, como igreja do Senhor, e espiritualmente estamos reinando com Ele. A igreja deve nutrir da humildade e da alegria de reconhecer que Ele, não nós, providenciou um lugar de destaque quando nós merecíamos a sua justa retribuição, a justa retribuição da sua ira. Paulo agora, ele enriquece esse texto dizendo: para mostrar nos séculos vindouros a graça, manifestação da sua bondade em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, ou seja, a salvação. E muitas pessoas trocam esse termo para a fé, e de um jeito ou de outro, Paulo está lidando da salvação como um elemento de fé, que tanto um como o outro Deus concede. Mas Paulo está citando aqui da referência da salvação, e isto não vem de vós, né? Quando você lê lá, lemos o texto de Números, né? Lemos o texto de João, lemos o texto de Salmo, e todos os textos concordam com essa pregação, porque o senso, a intenção é a mesma, de mostrar a ação de Cristo em favor de nós, quando nós não podíamos nos mover em direção a Ele. Graça, porque isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, a salvação é dom de Deus. Deus te ofereceu gratuitamente, e às vezes a gente consegue colocar a graça de uma maneira tão frágil, tão inconsistente, porque a gente entende graça como favor imerecido, mas a gente consegue aliar com isso a sensação de que a graça não nos custou caro. Muito pelo contrário, irmãos. A salvação que nos foi oferecida por meio de um favor foi uma conquista dolorosa do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz. Foi dispendioso.
Custou caro. E quantas vezes desmerecemos a graça, recorrendo-nos ao pecado, à ação do velho homem, da velha natureza, que nos identificavam como mortos em nossos delitos e pecados. Isso se chama baratear a graça divina, que é um favor imerecido, da salvação que nos foi oferecida de graça, mas que custou um alto preço. Não barateie a graça, porque a graça que nós conquistamos é um favor de Deus, mas não foi barato. Deus ofereceu o melhor de si mesmo. Isso redundou no sacrifício de cruz. Paulo explora esse sentimento, mostrando que a graça é um dom de Deus, e que a salvação é um dom de Deus, não veio por obra meritória, não veio por um ato meritório, por uma ação de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga: Senhor, eu mereço estar aqui, eu me esforcei tanto para estar assentado no banco de uma igreja, eu me esforcei tanto para me dedicar e me tornar um bom músico, eu me esforcei tanto para me dedicar e me tornar um bom cantor, eu me esforcei tanto para ser um grande pregador e reconhecido pelas massas. Nada disso. Não existe obras na salvação que te justifique e te coloque em lugar de merecimento. Tudo isso é concessão divina e nos coloca em posição de humildade. Não é de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém possa dizer ao outro: eu estou aqui por merecimento. Fomos tirados do meio do pecado, do meio da insignificância, do meio dos pecadores. A posição que ocupamos é por misericórdia e por graça. Paulo agora fecha o sentido de mostrar a realidade de quem éramos e do que somos, porque somos agora uma pessoa reconstituída por Jesus Cristo, que nos encontrando mortos, nos deu vida, nos regenerou, nos tornou nova criação. É o que significa o termo feitura dele, criados em Cristo Jesus. E olha, somos parte dessa nova criação, porque Cristo nos gerou novamente, nos deu nova vida, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Do que Paulo está falando? Que as obras de um salvo, querido, as obras de um salvo são definidas por alguém que tenha prazer nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, e diante do espelho, como salvo e redimido pela graça de Deus, sempre teremos algo para melhorar, sempre teremos. O Cristo que um dia nos salvou, o Deus que um dia nos salvou por meio de Cristo, sempre exige aperfeiçoamento. E é isso que Paulo está insistindo para a igreja: melhore, aperfeiçoem-se, porque do estado que você foi chamado, a ideia é de um crescimento progressivo, não uma pessoa que esteja estagnada. E isso significa o termo andarmos em boas obras, andarmos em atitude de nova criatura. O texto é fantástico porque nos chama para a realidade e que nos identifica e nos chama para o senso crítico, para olharmos com sinceridade e definirmos quem éramos e quem Deus nos tornou. Meu amado irmão, esse texto te chama para uma autorreflexão, e que diante de um espelho colocado ao teste do seu coração e da sua consciência, você possa definir quem você é. Se você ainda anda seduzido pelo pecado, pelas paixões da carne,
pela influência do mundo, determinando aquilo que você deve fazer ou pensar, pela influência de Satanás, que te escraviza e muitas vezes te dá a sensação de que você é livre. Há tempo para se arrepender e buscar refúgio em Cristo. E se você é aquele que, diante da sua autoavaliação, consegue, com todos os erros humanos, com todas as dificuldades, ter prazer pelas coisas espirituais, bem-vindo à Igreja de Cristo. Porque Ele é o cabeça da igreja e não o é por qualquer mérito ou qualquer circunstância. Ele é o cabeça da igreja que nutre e dá vida. Isso significa, queridos, que estamos ligados na videira, estamos ligados em Cristo. A nossa vida é de progressiva santidade. Você foi chamado para andar nas boas obras que Cristo nos resgatou para esse objetivo, para andarmos nela. E o modo como nos vemos nos espelhos nos identifica quem somos: mortos nos delitos e pecados, ou salvos pela misericórdia e a graça de Deus. Que sejamos encontrados na segunda opção. Que Deus nos abençoe.